eu queria comentar um pouco sobre por onde anda o ex-ministro Luiz Roberto Barroso. Parece que ele deu uma submergida, né? Parece que ele realmente saiu dos holofotes, conforme ele havia prometido, já que uma das desculpas que ele deu para abandonar a corte é que ele gostaria de se dedicar à literatura, aos netos, ter um pouco mais de tempo livre para ele mesmo escrever os artigos, etc e tal. Pois é, a gente fazendo uma pesquisa, a gente descobriu que o Barroso, em janeiro do ano que vem, ele vai para a Faculdade Sorbonne, lá em Paris, para dar um curso. Mas não está muito claro qual é a duração do curso e se ele vai como professor visitante, como professor adjunto. Não está muito claro isso aí não. O que se sabe é que ele vai para a França em janeiro. Sabe-se também que ele aceitou o convite para uma instituição chamada Max Planck, na Alemanha, em novembro. É uma instituição que já faz parte do currículo do Barroso. Ele já deu palestras e aulas nessa mesma instituição, que aparentemente fica em Heidelberg. Eu falo isso porque a Max Planck tem diversas outras campos, digamos assim. Então, o Barroso está tentando retomar a sua vida acadêmica em instituições na Europa. E por que na Europa? É óbvio, né? Ele não pode ir para os Estados Unidos, aonde ele adoraria estar. Ele simplesmente teve o visto dele cassado para os Estados Unidos. Então, a tão sonhada aula e as palestras e seminários que ele daria em Harvard e Yale, simplesmente, pelo menos presencialmente, ele não vai poder. E as pessoas estão levando isso como se fosse, assim, uma tentativa de se livrar da Magnitsky. A verdade é essa, né? Vamos ser bastante francos. Ele acha que se ele agora direcionar a carreira dele para a Europa, ele vai escapar de uma Magnitsky. Eu não acredito que isso vá acontecer. Por quê? A gente sabe que os Estados Unidos, por enquanto, estão dando um tempo aí na Magnitsky para outros ministros e, evidentemente, que na hora que vier essas outras sanções, o ministro Barroso não vai escapar. Eu acredito que nas próximas sanções Magnitsky não escapam o Barroso, não escapa o Dino, não escapa o Gilmar Mendes. Pelo menos esses três teriam, assim, digamos assim, garantido o seu passaporte para a Magnitsky. Só que os outros ainda são ministros da Suprema Corte. E o Barroso não aguentou o tranco, não aguentou o rojão e pediu para sair. Ele mesmo, em uma entrevista lá no Roda Viva, admitiu que a sanção contra ele e contra os familiares dele pesou bastante na decisão de sair da Suprema Corte. Como se isso fosse trazer de volta o visto dele ou que ele vá conseguir escapar de alguma sanção mais pesada como a Magnitsky. Como eu disse, não acho que isso vai acontecer. Barroso está realmente desesperado. Ele, assim que saiu da Suprema Corte, disse que iria fazer aquele retiro espiritual, né? Que de fato foi feito. E na volta desse recesso espiritual, digamos assim, ele pretende começar a sua carreira acadêmica lá na Europa. E vamos ver se isso vai dar certo. Os convites, de fato, são verdades. Tanto da Sorbonne quanto do Max Planck é verdade. Ele tem convite para essas duas instituições para ministrar aulas, seminários ou cursos. Não está muito claro. Apenas na Sorbonne é que parece que vai ser aula mesmo, mas como eu disse, a gente não sabe é aula de quê, qual a duração, se é um semestre, se é um ano, se é um mês, se é uma semana, ninguém sabe. A vida do Barroso realmente hoje é um mistério. E ele deve estar sofrendo com isso, porque ele era um daqueles ministros que davam entrevista todo santo dia, seja na qualidade de presidente da Suprema Corte ou mesmo de ministro falastrão. A gente não pode jamais esquecer as famosas e célebres frases do Barroso, né?
o Perdeu Mané, que ele proferiu lá em Nova York. Nós derrotamos o bolsonarismo, que ele proferiu em cima de um palanque político lá no encontro da Uni. Enfim, a vida de Barroso é recheada de frases que vão arrastar ele até o final da vida. Mas é isso, meus amigos. Barroso está nessa estratégia de submergir, de desaparecer, para ver se as pessoas esquecem ele, para ver se o Marco Rubio ou o Donald Trump esquecem dele e ele não será magnetizado. Não sei se essa estratégia vai dar certo, não sei se é uma estratégia muito inteligente, mas a verdade é que a estratégia que ele escolheu é essa: tentar desaparecer para ver se cola. Eu acho que não vai colar. Pelo menos até o momento, de fato, ele tem conseguido escapar da Magnitsky. Mas até quando? Essa é a pergunta.